Quando Vegeta chegou ao Universo 6 e se dirigiu ao planeta Sadala, ele imediatamente impôs sua autoridade. Dezenas de Saiyajins de classe baixa que ousaram cruzar seu caminho foram prontamente derrotados. Caulifla observava revoltada enquanto ele atacava seu povo sem paciência para a conversa. O príncipe dos Saiyajins ordenava que ela parasse de incomodar e o levasse até o rei de Sadala, pois não tinha tempo a perder. Caulifla, enfurecida ao ouvir as ordens dele, partia para cima, mas era contida por Kyabby. Vegeta ignorava os protestos de Caulifla e virava-se para Kale, exigindo que o levasse até o rei enquanto os outros dois perdiam tempo. Caulifla insistia para que Kyabby a soltasse, e Vegeta ordenava que ele o fizesse. Quando o Saiyajin a soltava, ela se levantava rapidamente, preparando-se para atacar. Em um instante ele se transformava em Super Saiyajin 2 e lançava um poderoso golpe. Sua oponente sangrava e desmaiava instantaneamente. Kale observava a cena com irritação, mas mantinha a calma. Consciente da urgência da situação, o príncipe Saiyajin virava-se advertindo: não me façam ter que repetir isso. A cena então cortava para o planeta Pilar, onde Rito era seguido por Frost. O calor no local era insuportável, mas o assassino do Universo 6 continuava avançando. Frost, enfrentando a dificuldade de respirar, percebia que o calor ali era extremo. Ele via Rito se preparando para usar sua técnica de assassinato. Rito aparecia diante dele pronto para confrontá-lo. Me diga o que passa na sua cabeça. Qual é o sentido de tentar perseguir um homem que nasceu para caçar? Quem te contratou? Frost erguia os braços e dizia: não é nada disso. Se acalma, o que acontece é que eu quero a minha vingança. A cena retornava para o planeta Sadala, onde os Saiyajins avançavam. Ao chegarem ao local, Vegeta questionava: vocês disseram que chegamos, mas eu não estou vendo nada. Kyabby respondia: olhe para baixo. Vegeta olhava e avistava o palácio subterrâneo do rei de Sadala. Vegeta sorria e eles entravam em um veículo dirigindo-se ao palácio. No caminho, Caulifla acordava e ao ver Vegeta ficava furiosa novamente. O veículo começava a ser destruído. Uma espécie de guarda-robô perguntava a um Saiyajin do lado de fora se deveria avisar o rei. O Saiyajin respondia: não se incomode se eu ganhasse uma moeda cada vez que um idiota profanasse o palácio real, eu já estaria rico. A cena mudava para um homem caminhando com uma escolta e uma criatura pequena. Ele dizia: Senhor Sadala, permita-me dizer que há um Saiyajin estranho por aqui, afirmando ter vindo de outro universo. Ele pede por uma audiência com o senhor. O rei Sadala concordava e a cena cortava para momentos depois, quando o rei chegava ao salão principal. Vegeta, Kyabby e Kale o aguardavam, enquanto Caulifla estava amarrada para se controlar. O rei os encaravam, e Vegeta o observava até que se aproximavam um do outro e se cumprimentavam. Em seguida o rei dizia: eu sou o rei Sadala. Quem é você, Saiyajin? Vegeta se apresentava, e o rei continuava: jovem viajante, me disseram que você veio de outro universo. O que te traz até mim? Qual é a sua história? Vegeta respondia: minha história não importa. O rei o interrompia dizendo: contar uma história nunca é perda de tempo, entendeu, Saiyajin? Vegeta concordava: muito bem, se é assim, me conte a sua. Eu nunca ouvi falar de um palácio Saiyajin construído nas profundezas. O rei sorria e começava a contar: muito bem, existe um motivo para isso. Nem sempre o nosso povo conheceu a paz. Não sei como são os Saiyajins do seu universo, mas por aqui nós governávamos através da violência. Eu mesmo já fui um guerreiro movido pela sede de batalha. Éramos uma raça de selvagens que buscava as batalhas acima de tudo. Com isso, começamos a enlouquecer. Antes mesmo disso, nossos contos ancestrais citavam as nossas caudas de macacos. Porém não usávamos esse poder, e aos poucos ele foi se perdendo. Eventualmente, nosso povo começou a se dividir graças a pequenos conflitos. Então, o rei Sadala da época reuniu todos, fazendo alianças até mesmo entre outras espécies, e subjugou quem bateu de frente. Na época, eu era apenas um simples general do exército, aderindo aos ideais do rei e o apoiando graças à minha lealdade inigualável. Eu rapidamente subi na hierarquia e fui reconhecido como o braço direito do nosso rei. Assim, anos se passaram, e de batalha em batalha, eu vi meus irmãos de combate sendo mortos. Enquanto isso, a minha lealdade ao rei se fortalecia. Porém, um dia aconteceu algo que passou dos meus limites. Havia um ser que se proclamava Jirken o Sangrento, um homem que odiava o rei mais do que qualquer coisa, pois o mesmo era um eterno vice-campeão. O rei sempre o derrotava, mas sempre poupava a sua vida. Porém, esse foi seu erro fatal. Quando Jirken o Sangrento encontrou o rei Sadala, arrancou a cabeça dele. Quando eu descobri, a fúria tomou conta do meu coração, e eu decidi caçá-lo noite e dia. O meu ódio me guiava, mas para minha surpresa, quando enfiei o meu punho no estômago de Jirken, um vazio tomou conta do meu peito. Por algum motivo, ele desapareceu. Quando removi meu braço e vi a marca que havia feito no corpo do guerreiro sangrento, essa forma cravou na minha memória, e ela deu forma ao atual palácio de Sadala. Eventualmente, já que o rei anterior não havia gerado descendentes, eu sucedi ao trono, graças à minha hierarquia, mas ainda hoje, não consigo me olhar no espelho sem pensar em todos os irmãos que perdi. Quando cheguei ao poder, jurei perpetuar os ideais do nosso antigo rei, colocando um fim nessas guerras. Até hoje vivo nessa luta. Use essa história para que se
se prenda a esse laço e nunca esqueça disso, pois um Saiyajin que não mantém suas convicções é um usurpador. Já você, Saiyajin, eu acho que sei porque veio até nós, mas não poderá contar conosco. Vegeta o interrompia e dizia, estou começando a te entender, você tem medo da morte. Kiabe e os outros soldados ficavam chocados, e o rei dizia, como se atreve a dizer isso? Vegeta sorria, começava a se abaixar lembrando-se de seu passado, e se colocava de joelhos continuando, Rei Sadala, pai dos Saiyajins, eu te imploro, não importa o que façamos, milhares morrerão, cabe a nós agir para que não seja culpa nossa, afinal um rei que não cumpre suas promessas é um usurpador, não é mesmo? A cena cortava agora para um lugar frio do universo no planeta Nibus, onde Frost insistia que Rito deveria ensiná-lo ao menos uma técnica de assassinato, porém, Rito era direto e reto, não tendo interesse algum em se envolver com você Frost, mesmo assim, Frost não estava disposto a desistir. A cena cortava mais uma vez para algum lugar do multiverso, onde Jaco levava Broly e os outros para um destino desconhecido. Bulma questionava quanto tempo de viagem ainda teriam, e o patrulheiro galáctico respondia, 2 dias. Bulma brigava com ele dizendo que ele era irresponsável por chamar todos para a viagem sem se programarem com os suprimentos. No entanto, Broly tranquilizava a todos, dizendo para não se preocuparem, pois ele tinha pernas de aranha para comer. Enquanto isso, o cheiro do alimento começava a tomar conta da nave, e todos concluíam que tinham um longo caminho pela frente. Voltávamos para o planeta Sadala, onde o rei continuava. Devemos entrar em ação então, né? Diga mais, você despertou meu interesse. O rei expressava sua curiosidade e Vegeta respondia, não há muito o que falar, você ouviu tudo através do espaço-tempo que se abriu no espaço para todos, querendo ou não, uma guerra vai acontecer e você deve saber que não será uma mera guerra civil entre Saiyajins, caso recuse. Me responda o que fará quando o inimigo chegar à sua terra. Irá recebê-los com uma bandeira branca, por mais pacifista que queira ser. Se realmente é o rei que afirma ser, seu instinto nunca permitirá que aceite isso. Eu não posso garantir que ninguém morrerá, mas eu juro tornar cada um de vocês o meu povo, dignos do nome que carregam. Eu não faço milagres, mas me certificarei de que todos possamos cuidar um do outro. Ele olhava para Caulifla e Kiabe, sorria e dizia, vocês dois têm muito potencial guardado. Caulifla corava e de repente, o príncipe Vegeta percebia algo, uma presença avassaladora tomava o ambiente, e Kiabe tremia, pois o rei estava aumentando o seu Ki. Ele começava a caminhar em direção a Vegeta, e o planeta começava a sentir aquela presença. Só do aumento do Ki do rei, o mesmo encarava Vegeta, diminuía o seu ímpeto e dizia, reúna todas as forças especiais de Sadala, pois eu farei um anúncio. Vegeta sorria e dizia, muito bem, não vai se arrepender. O rei saía andando do salão, parava na porta e dizia, eu não vivo com arrependimentos, Saiyajin. A cena cortava para momentos depois, onde todo o exército da Força Especial de Sadala era reunido. Lá, o rei gritava em alto e bom som, todos vocês, as forças especiais de Sadala, estão sendo agora convocados. E o narrador questionava, Vegeta conseguirá provar sua legitimidade perante o povo de Sadala? Sadala discursava para todos os Saiyajins do planeta, escutem povo Saiyajin, eu e seus ancestrais lutamos para fazer a paz reinar, mas esses dias infelizmente acabaram, todos nós ficamos chocados ao anúncio do grande sacerdote, e devemos provar que sabemos nos defender contra esses comentadores. Nós Saiyajins somos pessoas que vivem nos fatos e não numa concepção onírica do mundo que nos rodeia, então levanta seu punho, e dê boas-vindas ao herdeiro do universo vizinho, vamos lutar de mãos dadas, vamos lutar pelos nossos, glória ao povo Saiyajin. 2 dias se decorreram. Jaco, Broly, Bulma, Chilai e Lemo desembarcaram no planeta Sadala. Ao tocar o solo, Jaco ativava um dispositivo para localizar Vegeta, enquanto eles buscavam se alimentar. Assim, o tempo fluía, e quando Vegeta foi finalmente localizado, o Saiyajin simplesmente aniquilava aquele objeto desconhecido para ele. Diante disso, Bulma instruía Jaco a sair para procurar seu esposo pelo planeta. A cena mudava para momentos anteriores, no planeta Terra, mais especificamente na residência de Gohan. Lá, Piccolo fazia uma visita ao seu discípulo, desejando-lhe boa sorte em seu treinamento. Contudo, antes de partir, ele indagava a Videl o motivo de não permitir que Pan treinasse com ele. Irritada, Videl afirmava que os tempos haviam mudado e fechava a porta na face do Namekuseidin. Piccolo partia compreendendo que Gohan agora tinha uma família e devia explicações a essas pessoas. A cena adentrava a casa, e naquele crepúsculo, Gohan, Videl e Pan compartilhavam momentos como uma bela família. Quando a noite finalmente se estabelecia, e era hora de Pan estar recolhida em seu quarto, a garotinha fingia estar dormindo em seu cantinho. Porém, ao perceber os passos de alguém, fingia estar dormindo, até que seu pai entrava, ele percebia sua artimanha e revelava que sabia. Pan se desculpava, e Gohan compartilhava uma importante lição com ela. Ele dizia, filha, quero te dizer algo que será crucial para o resto de sua vida, as pessoas sempre tentarão impor suas visões de mundo a você, mas o mais importante é o que você realmente deseja, nunca permita que alguém dite o que você deve fazer, você é de coração puro, e eu acredito que nunca precisará machucar os outros. Pan questionava o motivo de seu pai estar proferindo aquelas palavras, e Gohan
Gohan percebia que, aos 3 anos de idade, Pan não compreendia completamente o peso daquelas palavras. Ele lhe dava um beijo e se despedia de sua filha. A cena retorna ao planeta Sadala em outro universo. Lá Jaco discutia com Vegeta. Ele havia danificado seu dispositivo e Jaco teve que acompanhar Bulma por 2 dias junto com outros 3 tolos. A cena muda então para momentos posteriores, onde Vegeta e os demais se aproximavam de Bulma e a dona da corporação Cápsula cumprimentava Kyab, mas ela afirmava não reconhecer as garotas. Vegeta recusava apresentar indivíduos rudes como Caulifla para ela. A Saiyajin ficava irritada e saía resmungando. Logo depois Kyab recordava de um compromisso e também se retirava. Nesse instante, Kale expressava sua vontade de acompanhar Caulifla, mas Bulma, séria, insistia que ela deveria permanecer. Todos necessitavam de um guia, e foi então que Broly interrompia sua refeição para cumprimentar Kale. Ela ficava encantada com aquele homem. Entretanto, ele também demonstrava interesse. Shilai notava isso e ficava com ciúmes, mas Broly mal prestava atenção. Ele e Kale se apresentavam e ela optava por permanecer com eles na equipe, sendo o guia deles. Shilai ficava morrendo de ciúmes e Broly tentava acalmá-la um pouco, e assim o dia foi passando. Kale os conduzia para o centro da cidade de Sadala, onde Broly interagia melhor com Kale e as crianças do planeta, visitando até um parque de diversões. Ele conhecia novas pessoas e também deparava-se com encrenqueiros, provocando o dele estar sem camisa no planeta deles. Bulma não apreciava aquelas palavras. Dava um tapa na cara deles e os expulsava de lá. Logo depois, entregava uma cápsula a Broly, mencionando que continha um novo traje. Afinal, andar sem camisa por aí poderia acarretar problemas. Quando Bulma estava prestes a remover a pele de Baú, o animal do planeta Vampa que era querido por Broly, o Saiyajin segurava sua mão seriamente e dizia que não permitiria. Então Bulma compreendia a situação e implantava o dispositivo em seu peito. Logo em seguida, o traje surgia. No início, Broly sentia-se um pouco desconfortável por estar colado em sua pele, mas quando Shilai o elogiava, ele gostava e aceitava o traje. O momento mudava para o planeta Krip. Lá Whis, Goten e Trunks observavam uma cena do Gotenks Super Saiyajin 3 do passado. Os garotos ficavam impressionados com aquela cena, pois a fusão era extraordinária. No entanto, o anjo explicava que eles estavam impedidos de realizar a fusão até segunda ordem, dando o motivo. O propósito da primeira etapa desse treinamento era que ambos alcançassem um nível máximo do Gotenks, ou seja, um poder próximo do seu potencial total. Isso seria realizado em 3 etapas. A primeira consistia em se conectar com seu interior, liberando todo o poder de uma vez, enfrentando fraquezas, emoções e conflitos internos. O primeiro exercício envolvia uma esfera de plástico no centro de um dispositivo. Uma luz vermelha ou verde apareceria acima quando um dos lados fosse impactado. A luz vermelha surgiria se apenas um lado fosse atingido. A luz verde apareceria se ambos os lados fossem acertados simultaneamente. O objetivo era ativar ambas as luzes com golpes suficientemente fortes e da mesma intensidade para fazer a esfera explodir com a pressão. No entanto, para alcançarem sucesso, seria exigido muito rigor. Concentração, explosividade. Whis mencionava que a parte mais desafiadora seria a sincronização perfeita para a explosão da esfera. Então, os garotos assumiam a tarefa e a cena voltava para o planeta Sadala. Lá, Vegeta anunciava para as forças especiais do planeta que o treinamento estava prestes a começar, atribuindo-os ao 5º grupo. Ele presumia que já estavam familiarizados com os 3 almirantes ao seu lado, caso contrário, os apresentaria. Esse é o almirante Ruba, também conhecido como o homem mais forte do planeta. O outro almirante é Leriak, um estrategista experiente e ousado, o homem que venceu uma batalha sem mobilizar qualquer soldado. Também temos a almirante Fenel, a melhor entre os combatentes. Ela destruiu com sucesso 182 redes de tráfico. Se eu fosse vocês, não tentaria esconder nada dela. Todos seriam distribuídos em 4 grupos, cada um deveria posicionar-se diante de mim ou dos almirantes. Vegeta indagava se estava claro, e um murmúrio de sim senhor reverberava. Porém Vegeta reiterava a pergunta e a resposta ecoava pelo ambiente. Em seguida, o Saiyajin determinava que Caulifla fosse para o grupo de Ruba, e Caulifla protestava, alegando que não queria, preferindo optar por seu próprio grupo. Imediatamente, de forma bastante irritada, Vegeta metamorfoseava-se em Super Saiyajin para impor respeito às suas ordens, segurando-a. Para enfatizar isso, e todos começavam a observar Vegeta de maneira estranha e o olhava diante daquela atitude. Ruba, o mais forte do planeta, aproximava-se e observava que não era apropriado que Vegeta utilizasse essa forma. O Saiyajin olhava furioso e indagava quem havia concedido permissão para chamá-lo pelo nome. Os Saiyajins iniciavam a reprovação daquela atitude e Fenel pedia que cessassem os sussurros. Leriak questionava se ela não havia percebido aquela falta de respeito, e ela replicava que o ponto não era esse, mas sim que Vegeta tinha uma séria questão com eles, então não adiantava debater sobre isso. Ruba concordava, acrescentando que ele fora quem instigara conflitos com eles, portanto, se era isso que ele desejava, ele o encontrou, excluindo o rei. Todos ainda mantinham ceticismo em relação à capacidade de Vegeta de liderá-los. Vegeta observava, percebendo que os Saiyajins não estavam
dispostos, e os 3 almirantes assumiam uma postura ofensiva, pois a liderança seria contestada. Kiabe tentava acalmar a situação, mas Vegeta ordenava que ficassem em silêncio. Parecia que haviam esquecido com quem estavam lidando. Eu sou o grande Vegeta! Seu Ki exalava e naquele instante ele transformava-se em Super Saiyajin Blue, e continuava: podem vir para cima os 3 de uma vez. Neste momento, a pressão de um Ki divino começou a envolver Sadala. Vegeta notava que o ímpeto de todos havia sido contido e declarava: podem fugir se quiserem, seus covardes, mas eu não vou olhar nos seus olhos, nem mesmo no dia em que o inimigo massacrar o seu povo. Ao terminar essa afirmação, Ruba, o mais poderoso do planeta, surgia por trás atacando o príncipe de surpresa. Num instante, Vegeta já não estava mais à sua frente. Ruba olhava para trás, mas subitamente Vegeta não estava mais ali. Ele estava novamente à sua frente, desferindo um leve soco no estômago e lançando-o para longe. Leriak aproveitava a oportunidade para atacar com um Ki Blast surpresa, mas este não causava nenhum dano ao Saiyajin. Vegeta revidava rapidamente, derrubando seu oponente com um golpe certeiro, deixando-o fora de combate. Fenel também surgia atacando, porém Vegeta afastava com facilidade, lançando-a através de uma montanha. Os 3 almirantes haviam sido derrotados. Os 3 almirantes foram derrotados com Vegeta usando apenas uma fração do seu poder. Vegeta avistava um jovem apavorado e refletia: você me encara como seu oposto, um monstro sanguinário, mas você compreende o dilema da fraqueza, compreende o que é não ser capaz de se proteger contra um inimigo muito mais poderoso. Nesse momento, a montanha que havia caído sobre Fenel começava a tremer, em seguida, explodia, uma energia amarela começava a envolver o ambiente, e Fenel surgia transformada em Super Saiyajin. Irritada, ela exclamava: perdão, meu rei, mas não tenho escolha. Ela convocava Leriak e Ruba, incentivando-os a transformarem-se. A energia dos dois também começava a pulsar pelo ambiente. Vegeta observava aquilo com satisfação, mas, subitamente, uma voz forte ecoava: repulsivo. Era o rei Sadala. Ele continuava: como eu suspeitava, só podemos confiar nesses robôs nos dias de hoje. Todos vocês continuam progredindo, sim, mas na arte de me enganar. Vegeta interpelava Sadala, sugerindo que acertassem as contas. O rei então ordenava: silêncio, eu não me oponho ao seu ajuste de contas Saiyajin, mas nunca utilizem essa forma demoníaca em meu planeta, caso contrário, serão banidos. Vegeta sentia-se confuso, mas retornava à sua forma original e convocava Bulma para deixarem o local. A cena alterava-se para um ambiente pantanoso, onde uma criatura humanoide estava emergindo das águas. De longe, Rito e Frost observavam um adversário prestes a sair do lago. No entanto, de repente, a criatura submergia novamente, deslocando-se rapidamente pela água e nadando de um lado para o outro até finalmente parar. Estive nadando a toda velocidade por cerca de 20 minutos. Com certeza despistei eles, afirmava a criatura. Entretanto, ao olhar para trás, avistava Rito parado. Prontamente a criatura tentava atacar, mas Rito utilizava sua habilidade de atraso temporal, desacelerando o tempo dos ataques. Quando um deles chegava surpreendentemente, ele conseguia esquivar-se facilmente, mas o ataque retornava como um bumerangue. Um disparo de energia interceptava o ataque. Quem disparou foi Frost, que comentava: não precisa me agradecer, sem sequer olhar para seu oponente. Rito finalizava a criatura, indicando que não precisava de ajuda naquele momento. O dia seguia seu curso, e eles partiam para o planeta Dal, um local com paisagens e céus exóticos. Lá, um ser da raça de Frieza e Frost tornava-se o próximo alvo do assassino do Universo 6. Contudo, antes que o assassino pudesse concluir seu ataque, outro disparo ocorria vindo de Frost que atingia seu alvo. Rito olhava irritado, e Frost comentava sobre a facilidade de ser um assassino. Rito não apreciava a atitude e agarrava seu braço com firmeza. O que foi? Não consegue mais acertar seus alvos? Ou será que eu sou melhor do que você? Provocava Frost. Rito apertava o braço de Frost e exclamava: eu vou ser bem claro com você, a partir de agora, você vai me deixar em paz. Frost estava suando frio e pensava: incrível, isso machuca. Ele afirmava: bem, vou aceitar isso com uma condição. Recuando um pouco, ele desafiava: demonstre sua superioridade e enfrente-me. A cena mudava para o palácio do Supremo Sacerdote, onde Daishinkan estava descansando, ignorando os passos pesados que se aproximavam. Um dos guardas de Zeno entrava, dizendo: Sumo Sacerdote, eu tentei ocultar isso da melhor maneira possível, mas eles vão descobrir mais cedo ou mais tarde. Daishinkan tranquilizava-o: está tudo bem, não se arrisque mais. O guarda saía, e Daishinkan voltava a se incomodar com o som dos seus passos. A cena então se deslocava para o planeta Vermute, onde Gohan, Jiren, Oppo, Disco e Margarita observavam a situação de Belmont. Margarita tentava recuperá-lo após o árduo ritual de transferência que havia exigido muito do corpo do antigo deus da destruição. Gohan perguntava sobre o estado de Belmont. Incerto do que esperar, Jiren dizia: Margarita não tinha o direito de ressuscitá-lo ou ignorar seus anos como Hakaishin de uma só vez, mas ainda mantinha a esperança de que Belmont pudesse se recuperar. Gohan expressava seu desejo de se juntar à tropa do orgulho, explicando que
compartilhava o mesmo senso de justiça que eles. Jiren achava que não era o momento apropriado para fazer tal pedido, mas Gohan se desculpava prontamente. Jiren notava a humildade de Gohan e concordava em considerar sua proposta, mas Toppo advertia: ouça Gohan, estamos sob pressão por causa do ritual divino de imortalidade que apressamos. Não toleraremos imprudência da sua parte. Jiren acrescentava que poderiam considerar a entrada de Gohan na tropa do orgulho, mas somente após ele os acompanhar em uma missão para ser avaliado. Gohan concordava e, nesse momento, Dispo pedia a todos que ficassem em silêncio. Ele ouvia algo vindo de Belmod e informava a todos que estava ouvindo sua respiração. Todos se alegravam ao ouvir isso, e Toppo se emocionava ao saber que Belmod estava bem. A cena mudava para o planeta Terra, mais especificamente para a Ilha Monstro, onde uma nave espacial descia do céu e pousava. 17, que estava na ilha, notava a situação e observava a fumaça do impacto se espalhando pela ilha. De lá, um homem saía, era Paparone, o controlador de todas as formas de vida artificialmente inteligentes do Universo 3. Ele pegava um dispositivo para localizar o Android 17, mas antes que percebesse, 17 estava em cima dele, dizendo: "Você é o cara do Universo 3, Paparone, não é mesmo?" O Android assustava Paparone, que não entendia como isso tinha acontecido, já que o rastreador indicava que ele estava distante. O rastreador apitava naquele momento, indicando que o androide se moveu antes mesmo do radar captar. O viajante de outro universo sorria e dizia: "Não sou Pepparani, sou Paparone, estou aqui para te convidar a se juntar a mim, o que acha?" 17 respondia: "Parece que você também pegou meu DNA, não é mesmo?" Paparone admitia: "Sim, apenas um fio do seu cabelo." 17 o advertia para nunca mais fazer isso e recusava a proposta. No entanto, Paparone insistia, argumentando sobre a proteção da família de 17. 17 continuava a recusar, mas Paparone não desistia, tentando convencê-lo sobre a importância de reconhecer os inimigos. 17 saía andando, afirmando que não se importava com a hora de morrer, mas nesse momento, as crianças chegavam, chamando 17 de pai. Eram Safira e Peri, os filhos do androide 17. Sua esposa aparecia e se desculpava, explicando que foram dar uma volta e acabaram ouvindo a conversa. A criança começava a chorar com medo de morrer eventualmente, e então o androide começava a refletir. Nas suas palavras, ele se virava para Paparone e dizia: "Está bem, qual é o plano, Paparone?" Um mês se passou, a chuva caía forte naquela noite no Universo 11. Gohan percorria numa noite chuvosa. Sentados ali estavam Jiren e Dispo, observando ele caminhado. Gohan caminhava em direção a uma fortaleza, e na entrada, 2 sentinelas faziam a segurança. Eles notaram a presença de Gohan e ficaram alertas. Nesse momento, um grupo de jovens passava perto, distraindo os guardas. Quando elas saíram de vista, o híbrido Saiyajin já não estava mais ali. Ele havia saltado para o céu, pousando no topo da torre, buscando uma maneira mais sutil de entrar. Ele avistou uma janela e penetrou no recinto. Ao entrar, perguntou discretamente para onde deveria se dirigir. Jiren respondeu de longe, indicando o quarto 128, onde estaria um frasco verde sobre uma pequena caixa. Porém, alertou que o conteúdo era um vírus devastador, e era crucial evitar que caísse em mãos erradas, pois isso poderia intensificar os conflitos entre os países vizinhos. Gohan avançava pelos corredores, sentindo a pressão crescer. Se falhasse, países ou até mesmo um continente poderiam sofrer com as consequências de seu erro. "Vamos lá, só tenho uma chance", pensava consigo mesmo. Finalmente, ele adentrou o quarto 128, mas encontrou vários homens de terno na sala. Um deles perguntou quem era ele, e Gohan respondeu que era um auditor financeiro. Estava ali para uma verificação mensal. Percebendo que o frasco estava ao seu alcance, nesse momento ele começava a refletir: "Pai, o que você faria se estivesse em meu lugar?" E nesse instante, Gohan se distraía pensando no que seu pai diria a ele. Em sua mente, ele dizia para avaliar a força de todos os oponentes e derrotar o mais poderoso, fazendo com que os demais fugissem de medo, deixando-o sozinho com o frasco. Gohan caminhava mergulhado em seus pensamentos, e dirigia-se aos presentes: "Senhores, eu revisei tudo e está tudo em ordem." Entretanto, ele lançava uma bomba de luz que explodia, enquanto corria pensando: "Desculpe, pai, mas prefiro resolver as coisas sem ferir ninguém." Descendo as escadas em alta velocidade, ele alcançava o local. Ao entrar, ele encontrava os guardas posicionados. Ao ver os outros se aproximando por trás, Gohan se via cercado. A cena cortava para momentos depois, onde Jiren comentava que já se passavam 30 minutos desde que Gohan não dava notícias. Contudo, Caceral ligava e trazia boas novas, embora não relacionadas a Gohan. O Sr. Belmod havia felizmente despertado. Vemos então o antigo deus da destruição declarando: "Será preciso muito mais do que isso para me derrubar, especialmente agora que se aproxima uma guerra de proporções multiversais."
A cena mudava para o planeta Kripp, onde os observavam o treinamento de Goten e Trunks. No entanto, ambos tinham dificuldade em controlar seus poderes. Trunks atribuía o problema a Goten, que concordava e tentava se concentrar. Whis percebia algo incomum. Goten fechava seus olhos e víamos Goten adentrando um estado mental, onde se deparava com uma porta gigante. Ele se perguntava o que havia do outro lado. Sentindo a pressão, subitamente, era interrompido por Trunks, acordando e explicando que algo estranho havia ocorrido, pois ele tinha visto uma porta em sua mente. Whis sorria, enquanto Trunks questionava sobre o assunto. Goten admitia que não conseguia explicar bem. Whis observava a conversa, e Goten continuava, sem o poder do Gotenks, tudo é mais difícil do que eu imaginava, mas acho que temos que enxergar além das nossas forças. Whis sorria percebendo que estavam começando a compreender. A cena então se deslocava para o planeta Terra, na casa de Gohan, onde Pan saía à noite em busca de treinamento, seguindo o conselho de Piccolo, que a instruiu a treinar na floresta sudoeste. A cena mudava para Piccolo, que dizia que Pan está prestes a chegar, então era hora de começar e mostrar o quanto haviam evoluído nos últimos 2 anos. Saunel e Pirina se preparavam, prometendo mostrar uma nova técnica. 20 minutos depois, finalmente Pan chegava, encontrando Piccolo aumentando seu ki ao lado de Saunel e Pirina, que faziam o mesmo. Apesar dos ferimentos, os 3 Namekuseidins estavam determinados. Piccolo animadamente dizia que poderia aprender algo interessante sobre sua raça. Os dois sorriam, e Pan se entusiasmava com a ideia de treinar junto com eles. A cena retornava para um mês atrás, onde o combate de Rito e Frost havia acontecido. Lá ambos se encaravam pois no combate iria começar, e o narrador dizia, a pressão sobe de pouco a pouco. O primeiro que realizar um ataque tem grandes chances de sair o vencedor, pois no nível atual qualquer movimento pode ser decisivo. De repente, Rito erguia a mão. Quando Frost se dava conta ele estava sendo acertado, e ele pensava o que foi isso? Foi do nada, é como se a mão dele estivesse apertando o meu coração. Meu corpo está paralisado, mais que droga, mas eu preciso resistir. Ele forçava conseguindo sair do ataque de Rito e gargalhava. Em seguida dizia, essa foi por pouco, agora eu devo te contra-atacar. Ele acelerava, aparecia atrás de Rito e dizia, creio que me enganei, você não odeia a sua vida, na verdade adora destruir a vida das suas vítimas. Ele ia agora para a frente de Rito e o golpeava bem no coração, mas de repente Rito acelerava, várias imagens suas começavam a aparecer, todas erguiam a mão com ki exalando e atacavam. Frost saía do golpe e pensava, ufa, essa foi por pouco, mas ao se dar conta, a sua perna já não estava mais lá, estava arrancada no chão, e Frost pensava perdendo sua consciência, o que aconteceu aqui? Então ele caía desmaiado no chão. Um mês transcorreu durante o árduo processo de treinamento. Enquanto o Saiyajin avançava, Vegeta contra-atacava com precisão, utilizando golpes devastadores. O Saiyajin exausto caía de joelhos enquanto o príncipe Saiyajin explicava, você precisa compreender a sutileza entre investir com toda a sua força e identificar as fraquezas na defesa do oponente, tornando-o vulnerável aos contra-ataques. Mas por agora, é hora de descansar. Vários Saiyajins estavam caídos no chão, após o intenso treinamento. Com Vegeta, que prometia retornar em apenas 10 minutos, antes de partir em alta velocidade. Enquanto voava para longe, ele começava a pensar, o potencial deles ainda é consideravelmente limitado. Um Saiyajin expressava gratidão ao ver Vegeta partir, enquanto este, ao pairar no céu, sentia um orgulho discreto do progresso de seus discípulos. Ao aterrissar em um novo local de treinamento, ele ouvia atentamente as palavras de Ruba, este é o seu dilema. Caulifla, confusa, respondia, não entendo, você está me sobrecarregando com informações, tornando tudo extremamente confuso. Como planejar movimentos com cautela, e ao mesmo tempo, atacar incansavelmente? Ruba explicava com firmeza, uma abordagem não anula a outra, avançar incessantemente sem considerar as consequências te deixará vulnerável. Você deve sempre atacar enquanto prepara um plano B durante a ação. Ao avistar Vegeta, Ruba comentava ironicamente, se não é o grande Vegeta. O Saiyajin respondia com determinação, para você, sou mestre Vegeta, antes de voar para longe com um sorriso de satisfação. Ruba, enfurecido, gritava, apenas em seus sonhos você é meu mestre. Esteja preparado, pois um dia farei você pagar por nosso combate, e sofrerá com meu plano B. Vegeta aterrissava em outro local designado para o treinamento e ouvia atentamente as palavras de Fenel, Broly, você precisa abraçar a força que reside dentro de você, pare de reprimi-la e aprenda a lidar com seu poder. Quanto a você, Kale, precisa cultivar mais confiança, não duvide de si mesma, isso só a bloqueia. Você é inteligente e poderosa, então por favor, confie em suas habilidades. Kale corava com elogio, e Vegeta complementava, exatamente, Kale, acredite em si mesma e alcançará
alcançará grandes feitos. A cena mudava para outro local de treinamento, onde Leriak dirigia palavras a Kiabe. Mesmo te conhecendo há apenas um mês, enxergo em você o meu eu mais jovem. Você se deixa levar facilmente por suas emoções, mas um verdadeiro Saiyajin não deve ser assim. Sua coerência, paciência e coragem devem ser mais fortes do que seus instintos, como ansiedades e dúvidas. Kiabe absorvia o conselho, e então Vegeta se aproximava, acrescentando que desejava ter uma conversa com ele. A cena então cortava para a noite, nas ruínas da cidade, onde Caulifla, Kiabe, Kaio e Broly chegavam ao local. Vegeta os aguardava e iniciava sua fala. Eu serei breve aqui, avaliei vocês durante o treinamento, e seus instrutores proporcionaram ensinamentos de alta qualidade para cada um. Não me entendam mal, isso é positivo. Porém, quando discutimos o nível de poder, vocês estão em um patamar muito acima. Vegeta transformou-se em sua forma Blue e prosseguiu. De hoje em diante, nos encontraremos aqui todas as noites para nos enfrentarmos com toda a nossa força. Caulifla gritou animadamente, expressando, mal posso esperar, e assumiu a forma do Super Saiyajin. Kiabe fez o mesmo, e Kaio também, controlando sua transformação para a forma do Super Saiyajin. Broly, impressionado, percebeu isso, e Vegeta dirigiu-se a ele. Broly, quero que recupere sua forma final, aquela que usou em nossa batalha, não importa se perder o controle. Broly respondeu, mas não me lembro bem do que fiz naquele dia. Entendo, disse Vegeta, mas Kaio vai te instruir por enquanto. Sua forma Super Saiyajin será suficiente. Todos estavam animados, e Vegeta perguntou, estão prontos? Broly se energizou e gritou como uma besta. O ambiente vibrava, e sua forma de Super Saiyajin surgiu. O que ocorreu durante esse treinamento não foi revelado. A cena cortou para o amanhecer, onde Vegeta observava o céu. Ele estava ferido, assim como Kaio, Caulifla e Kiabe, que estavam caídos no chão. No entanto, Broly, também ferido, mas em pé, olhando para cima e via Vegeta voando no céu. Os outros três mal conseguiam se levantar, mas em seus rostos, era visível, estavam determinados a ficar mais fortes. Caulifla se esforçava para se levantar e comentava, incrível, o potencial de Broly é ainda maior do que o de Kaio. Vegeta ouvia atentamente, sorria e refletia, é verdade, Broly pode alcançar um nível que eu jamais poderia imaginar. Seu poder está muito além da época em que lutei ao lado de Kakaroto contra ele. Ele interrompia seus pensamentos e prosseguia, Kaio, você me impressionou na noite passada, acredito que Broly aprenderá muito com você e seu controle. Ele então pousava e concluía, já você Caulifla, quando alcançar o seu auge, treine para manter esse nível e acessá-lo com mais facilidade. Com isso, a conversa deles chegava ao fim. Quando a hora de treinar com a elite do planeta Sadala finalmente chegou, todos os Saiyajins mostravam-se prontos para o combate. Kiabe questionava se eles já estavam treinando, e Ruba respondia, ninguém quis voltar para casa, praticamos a noite inteira. Vegeta satisfeito afirmava, muito bem, vocês entenderam a situação que nós nos encontramos. O Saiyajin que havia lutado contra Vegeta agradecia, e Vegeta percebia que seu treinamento estava surtindo efeito não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Todos ali estavam mudando suas mentalidades, compreendendo a gravidade da situação iminente. O compromisso era real, e vários Saiyajins, incluindo jovens e crianças, estavam dispostos a entrar na guerra. Vegeta alertava sobre os riscos da batalha, mas todos aceitavam prontamente. O desafio era aquilo ou esperar uma possível morte. Vegeta estava entusiasmado e exclamava em sua mente, nós podemos vencer esta guerra Kakaroto. A cena mudava para uma casa Saiyajin, onde Bulma conversava com uma mulher Saiyajin, esposa de um guerreiro do Universo 6. Elas discutiam sobre seus filhos, e a mulher comentava que seu filho e o de Bulma tinham a mesma idade, embora seu marido não fosse um Saiyajin, mas sim um Tsufurudin que não apreciava lutar. Bulma ficava impressionada, e a Saiyajin explicava, os Tsufurudins vivem pacificamente conosco há séculos, eles auxiliam o rei com suas tecnologias e passam muito tempo nos laboratórios. Ao norte da capital, seu compromisso é proteger suas famílias e todos os habitantes desse planeta cada vez mais. Bulma comentava, oh nossa, que incrível, então seu filho é metade Saiyajin, como o meu? A mulher concordava e dizia, de fato, Pepino não é um Saiyajin completo, mas carrega a inteligência do pai e a força Saiyajin da minha raça, ele é uma criança brilhante. E assim, as duas continuavam conversando. Em seguida, a Saiyajin sugeria levar Bulma para os berços da tecnologia de Sadala, no laboratório dos Tsufurudins onde residiam as maiores tecnologias do Universo 6. E assim, senhores e senhoritas, chegamos a mais um fim de vídeo, espero que tenha gostado. Só não esqueça de deixar o like, pois isso me ajuda bastante e não custa nada pra você. Também se inscreva, dá essa moral aí, confira as redes sociais pra ficar por dentro do que rola no canal. Bom, isso é tudo, fica com Deus, até o próximo vídeo, fui!